Hi everybody! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Prof. BR e hoje eu vou trazer para vocês 10 dicas maravilhosas que muito me ajudaram durante o estágio docente do mestrado. Bora lá! Pois é, se você já gosta de dicas de pós-graduação, mestrado, doutorado, várias dicas acadêmicas, também dicas de inglês e refletir um pouquinho sobre educação, sala de aula, se inscreva nesse canal e ative o sininho para que você seja avisado cada vez que tiver novidade por aqui, tá bom? Já vai deixando seu like e eu vou olhar para minha pesca e vou falando para vocês. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, gente, eu não estou aqui para dar uma fórmula da melhor forma de se fazer um estágio docente no mestrado ou no doutorado, porque eu quero partilhar um pouquinho da minha experiência e espero que seja útil, porque a gente não encontra muito conteúdo como este aqui no YouTube. Então, na época, eu gostaria de encontrar um vídeo assim, com várias dicas, então espero que realmente seja útil para você. Foram etapas que serviram muito para mim, que me deixaram tranquila e eu acredito que podem ajudar você também, tá bom? Eu sou mestra em Literatura e Cultura, sou formada em Letras, Português e Inglês, sou doutoranda também em Literatura e Cultura na UFBA. Esse semestre eu vou fazer o tirocínio docente e aí eu posso já falar para vocês a diferença entre estágio supervisionado docente e tirocínio, né, supervisionado docente. Bem, o estágio é quando você é bolsista e assume o semestre todo um componente curricular na graduação. E tirocínio você assume apenas 25% de uma disciplina, mas tem um professor lá regente. Como no meu mestrado eu fui bolsista CNPq, eu fiz estágio. Então eu quero dar dicas para vocês, porque no estágio demanda muito mais tempo, muito mais de você, porque você vai assumir uma turma, com aulas, avaliações, enfim. E agora no tirocínio, eu vou ter que dar algumas aulas também, vou ter que assistir todas as aulas do professor, mas eu acredito que não é tão pesado quanto o estágio, certo? Que você assume praticamente sozinho. Então, bora lá. Essa foi a minha experiência, eu quero partilhar com vocês. A primeira dica que eu trago é a seguinte. Eu soube que eu iria fazer um estágio na disciplina LET 16, que é uma disciplina de teorias e representações da literatura e da cultura. É uma disciplina de segundo semestre, tá bom? E então, o que foi que eu fiz? Revi todo o meu material, né, o material pessoal daquela disciplina. Com certeza, você vai estagiar numa disciplina que você já fez na sua graduação. Então, se você tem aquele costume de guardar apostilas, guardar material, pode ser muito útil nesse momento, porque você vai garimpar dentro do seu próprio acervo pessoal sobre aquela disciplina. A segunda dica é: pesquise sobre a ementa do curso. Ou sua orientadora, orientador, ou o próprio regente da turma, o professor responsável, ele pode conseguir facilmente essa ementa para você. Mas você pode ver se essa ementa sofreu alguma alteração recentemente, quais são os principais assuntos que não podem faltar no programa deste componente curricular. Isso é importante para que você não tire os assuntos e as aulas da sua cabeça. Você precisa ver o que é preciso ser dado nesta disciplina, tá bom? A terceira dica é a seguinte: estruturar um cronograma com as datas, aulas e avaliações. Gente, isso foi muito útil. A disciplina aqui na UFBA, em Letras, de LET 16, é uma disciplina de 68 horas. Então eu sabia que eu precisava dar 68 horas aula. Cada dia que eu ia dar aula, eu dava 2 horas aula. Então cada semana 4. E eu tinha que organizar os assuntos, as avaliações dentro dessas 4 horas semanais para no final fechar as 68 horas. Por exemplo, ficar atento a feriados, não é? E aí eu já tenho que pular. Eu vou fazer o quê? Estudo dirigido? Se não temos mais dias úteis aqui para a gente fechar essas 68 horas. Então você conversa com o titular daquela disciplina, com o seu orientador e vê se pode fazer estudos dirigidos, leituras complementares para poder fechar aquela carga horária, certo? E o cronograma vai te deixar muito mais tranquila, porque você não vai pensar
hoje, o que é que você vai dar amanhã ou o que você vai dar semana que vem. Você precisa se organizar, certo? A outra dica é consultar o professor regente da disciplina sempre que necessário. Bem, eu já tive colegas que o professor regente foi seu próprio orientador e ele sempre estava presente. Por exemplo, uma aula sim, uma aula não, estava lá supervisionando, dando aquela presença. A minha experiência foi a seguinte: eu assumi a turma. Eu assumi a turma. Minha orientadora, ela foi acho que 2 vezes lá, né? Uma para me observar, outra para me substituir. Você assume a turma. Você vai dar aula ali para uma turma de graduação. Então você pode ter dúvidas em relação ao cronograma, em relação ao conteúdo, e precisa sempre falar com alguém mais experiente, tá bom? Outra coisa, outra dica, estude bastante o conteúdo de cada aula. Isso parece óbvio, mas assim, você não vai estar simplesmente ensinando a crianças, a adolescentes na educação básica, você vai estar ensinando a jovens, adultos, que têm um nível de criticidade um pouco maior, que muitas vezes estão fazendo ali a 2ª graduação, a 3ª graduação. Então, você precisa ter o mínimo de domínio daquele conteúdo que você vai dar. Por isso que eu digo, se prepare antes, estude, leia ou releia o texto que você vai trabalhar em sala quantas vezes forem necessárias. E tire dúvida com o seu orientador, com o professor responsável da disciplina, tá? Não quer dizer que você não vai errar nunca. Você tem que ter a humildade de, se alguém perguntar algo que você não sabe, olha, eu vou pesquisar. Eu vou dar uma pesquisada e semana que vem eu trago. Ou mobilizá-los para que eles também pesquisem e vocês possam construir juntos ali aquele saber, certo? A outra dica é, faça roteiros de aula. Gente, me ajudou muito. Tem gente que talvez não precise disso, mas todo professor, na verdade, está acostumado a fazer planos de aula. Então, não é porque você vai dar uma aula na universidade, é tão diferente de uma aula na educação básica. Você precisa planejar a sua aula. Mas o roteiro que eu falo, porque a gente trabalhava com muitos textos, não é? Eu geralmente escolhia para cada aula um texto teórico, ou a metade de um texto teórico, e um texto literário. Então, como a disciplina era literatura, não é? Então, eu sempre estava trazendo texto literário e texto teórico. E o que eu fazia? Eu colocava um esqueminha no meu caderninho, eu tinha um caderninho, né, do estágio, e eu pontuava, colocava em tópicos, eu destrinchava aquele texto. Aquele roteiro tanto me ajudava a entender a teoria, como me ajudava a passar para os alunos. Tanto que esse roteiro eu colocava no meu caderno e sintetizava e colocava no quadro também. Assim os estudantes tinham um roteiro de estudo também para as avaliações. E servia como um norte para a minha aula. Então era um roteiro de aula que serve muito. Não é muito texto, sabe? Mas são tópicos. Se você não quiser botar no quadro, você pode também fazer slides, não é? Tem gente que é muito mais tecnológico e usa. Eu ficava mais no quadro, botava os tópicos ali e durante a aula, às vezes escrevia algum exemplo, falava dessa forma. Outra dica que é importantíssima, demonstre ao mesmo tempo segurança e humildade. Você é jovem, a galera ali sabe que você está ainda no mestrado, não é um professor efetivo da casa, não é um professor substituto, você é estudante, só que você vai dar aquele componente curricular. Então vão ter estudantes que vão querer lhe desafiar ou não vão acreditar muito no seu trabalho, não é acreditar muito no conteúdo que você está passando ali ou como você conduz a aula. Então é importante que você entre na sala e se sinta professora, porque ali você vai ser professora da graduação. Então entre com segurança, porque você estudou o texto, você se preparou, você planejou, você está sendo bem orientada, então você tem condições, você já passou por aquela disciplina, então você tem condições de dar uma aula. Agora com humildade, por quê? Porque a arrogância não presta para ninguém. Então ao mesmo tempo que eu sou segura daquilo que eu estudei, eu sei das minhas limitações como humana. Então pode surgir uma questão na aula que transcenda o texto teórico estudado, transcenda o texto literário escolhido. Então a gente precisa abrir essa discussão, acolher as contribuições dos estudantes
Porque quando a gente é professor, a gente não só transfere conhecimento, mas a gente recebe também, é uma troca. Ali o processo de ensino-aprendizagem, ele acontece justamente nessa partilha, nessa via de mão dupla, não existe mais pensar que a educação é alguém lá na frente da sala passando conhecimento. Conhecimento não se passa, conhecimento se constrói, não é verdade? Então, segurança e humildade me ajudaram muito. Outra dica é: disponibilize previamente os textos das aulas. Antes de começar as aulas, eu consegui com a minha orientadora o e-mail de todos os alunos da turma, enviei para eles um lembrete que a nossa aula iria começar e mandei para eles o link de uma pasta no meu Google Drive que estava com todos os textos que a gente iria utilizar no semestre. Isso facilita bastante, porque tem gente que não gosta de imprimir, né, de copiar xerox, então pega ali, lê e acompanha virtualmente. Mas alguns alunos solicitaram uma pasta na xerox. Então, o que eu fiz? Então, eu disponibilizei virtualmente e também na copiadora, para que eles pudessem ter acesso das duas formas. Enfim, e o último, que também é óbvio, mas é importante falar: seja assíduo e solícito. Assídua e solícita. Como assim? A disciplina que eu dava, acho que era 10h40 da manhã, e ia até 12 horas, mais ou menos assim. Então, eu gostava de chegar na universidade umas 10h15, 10h20, sempre antes. Não é para abrir a sala, para os alunos chegarem e eu já estar lá, só se houvesse realmente algum atraso assim, mas eu tentava sempre chegar antes, porque é chato, né, os alunos chegarem e você sempre chegar atrasado. E ser solícito, porque tem aqueles estudantes que não vão ter coragem de fazer perguntas muitas vezes no meio da aula, mas vai te procurar através do e-mail ou ao final da aula pessoalmente. Então é importante que você seja sempre aberto a responder perguntas, querendo ajudar, para mostrar que você não está ali como inimigo, não é? Ser professora, ser docente é ser uma facilitadora nesse caminho formativo dos estudantes. Então isso é importantíssimo. E assim, eu sou apaixonada pela essa experiência docente na graduação. Eu tive uma turma maravilhosa com 18 estudantes e eles estiveram até presentes, a maioria deles, na minha defesa de mestrado, e eu fiquei assim, muito emocionada, recebi muito carinho. Então, quando a gente recebe também o apoio e o carinho dos estudantes, essa experiência fica muito mais forte e significativa, não é? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos como esse, deixem aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!